Provérbio 24, versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Bem, isso aqui é aquela questão que eu sempre falo com vocês, a respeito de que o nosso caráter ele é forjado nas dificuldades. É no momento de dificuldade que nós vemos a questão de como o nosso caráter se encontra na presença do Senhor. Se a pessoa, no momento da dificuldade, ele fraquejar, eu digo assim no sentido de desistir, no sentido de voltar atrás, no sentido de parar, né? Então, quando isso acontece, a força dessa pessoa, ela vai se esvair, vai embora. Então, quando eu li esse provérbio, eu fiz até questão de marcar do lado. Nosso caráter é provado nas dificuldades. Porque dar glória a Deus, um exemplo, né? Quando tudo está indo bem, é moleza. Louvar, né? Com dinheiro no bolso, né? Com as contas todas pagas, sem problema nenhum, é uma maravilha. Não estou dizendo que seja errado. Deus abençoe que todos tenham tranquilidade na sua vida. Porém, nos momentos de dificuldade, nós mostramos quem realmente nós somos. E nós temos um exemplo bíblico, temos vários, mas tem um que é muito usado, que é o de Jó. Vocês lembram que Jó passou por uma grande provação, a qual ele não entendeu durante todo o processo. Ele não entendeu o porquê que ele estava passando aquilo, só foi entender no final. Então vocês imaginam se Jó tivesse murmurado no início, né? Perdeu 10 filhos. Irmãos, perder um filho já é uma desgraça. Você imagina perder 10 filhos de uma vez, né? Perdeu tudo que ele tinha, era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente, nós podemos entender que era um dos 2 mais ricos do mundo daquela época. Perdeu tudo, da noite para o dia. Tudo. Qual foi a atitude dele? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse tipo de postura revela o nosso caráter em relação a Deus. O tipo de oração que nós fazemos, se nós fazemos uma oração dando graças a Deus, agradecendo a Ele por tudo, pedindo a Ele forças nas dificuldades, ou se a nossa oração é só aquela oração direcionada para reclamar, para falar que não está aguentando mais. Não. É dar glórias a Deus. Quando você dá um glória no meio da dificuldade, é diferente. Eu lembro quando o meu carro foi roubado, eu fiquei a pé no final de ano, trabalhando no comércio, dependia de me movimentar muito. Fiquei muita dificuldade. E eu lembro que eu peguei uma chuva tão forte, uma chuva de verão, dessas que dá no fim da tarde, e a rua quase que inteira alagou, eu passei com a água pela canela, andando, estava indo trabalhar, e comecei a chorar, no meio daquela dificuldade, mas não reclamei, eu comecei a louvar. Eu lembro que eu louvei uma música que eu gosto muito, Ao Único que é Digno. Fui cantando para a rua fora, chorando, cheguei todo ensopado no trabalho, entendeu? Tirei o sapato, coloquei no canto, tirei a meia e trabalhei descalço, todo molhado, mas não abri a boca para poder reclamar, porque no meu coração eu entendia, Deus tem um propósito nisso tudo. Forjar o nosso caráter é um desses propósitos. Então, se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Isso é uma exclamação. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Então isso demonstra o quê? Fraqueza. Então, assim, não é para ninguém apontar, não. É para nós mesmos avaliar a nossa situação, como está.
as nossas condições. Diante das dificuldades, nós olharmos para nós mesmos. Como está a minha força? Glórias a Deus. Eu marquei mais embaixo aqui, lembrando que cada versículo é um assunto aleatório, né? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham, trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Irmãos, Deus prova os corações. Não adianta ignorar e fingir que não está vendo pessoas em dificuldade. Não adianta, você percebeu a situação, aí eu vou virar o rosto, vou fingir que não é comigo. A Bíblia vai dizer o seguinte: Deus pesa os corações. Será que Deus não vai saber? Você pode até dizer, mas eu não sabia. Você pode dizer para outras pessoas, mas eu não sabia. Mas lá no coração você sabia e ignorou. Ele está dizendo aqui o seguinte, que Deus vê isso. E um dia Ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que tiver feito. Tanto para o bem, quanto para o mal. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E nós, irmãos, temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Deus não coloca as pessoas no nosso caminho em vão ou à toa. Tem um propósito. E, de alguma forma, nós temos condições de ajudar. Mas eu não tenho dinheiro. Nem tudo se resume a dinheiro. Às vezes uma companhia, um ombro para a pessoa poder chorar, um ouvido para que a pessoa possa se desabafar, para conversar. Nem tudo se resume a dinheiro. De repente, apenas o estar junto. Voltando ao exemplo de Jó, quando os amigos dele vieram visitar ele, eles sentaram lá e ficaram calados, não tiveram palavra. Ficaram ali dias, sentados, sem falar nada. Aquilo é sinal de luto. Às vezes, não precisa nem de falar nada, é só a presença. Eu estou aqui. Tem muitas formas de nós ajudarmos. Nem tudo se resume a dinheiro. Às vezes se resume a presença. Meus irmãos? Tem muitas formas e Deus é que nos direciona. Versículo 27. Termine primeiro o trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Isso aqui é base financeira para o casamento. O que ele está dizendo aqui? Aqui nós vamos entender que era uma nação, que a base deles era a agricultura e pecuária. Então, era a base deles. Precisamos entender o quê? Aqui existe um princípio. Não é que você vai ter que achar um terreno aí para poder plantar, para depois poder casar, não. Isso aqui é um princípio que se aplica para nós. Primeiro, trabalhe. Primeiro, faça uma base financeira para depois constituir família. O que nós vemos por aí e não são poucos os exemplos não, é a inversão. A pessoa primeiro casa, não tem estrutura nenhuma, para depois ficar igual desesperado tentando correr atrás de uma base financeira. E muitas vezes, grande parte das vezes, o motivo financeiro é o motivo das separações. As brigas e brigas e brigas, e acaba que por fim termina na dissolução do casamento. Então vocês veem que como que a Bíblia ela é tão simples, e a gente às vezes lê e
passa batido, não percebe a profundidade que é um versículo tão pequeno, né? Vá, primeiro plante, cuide. Depois que tiver tudo pronto, vai constituir família. Como que nós vamos aplicar isso hoje? Primeiro, trabalhe, consolide o seu trabalho, tenha uma casa, tenha suas coisas arrumadas, depois vai se preocupar em casamento, em constituir família. Normalmente as pessoas não ouvem esse conselho, né? E acabam tendo problema. Lógico que existem exceções. Alguém vai dizer assim, mas fulano e ciclano, né, se juntaram de qualquer jeito e acabou que no final deu certo. Sim, mas isso não é a regra. Isso não é a regra. Tá? Um conselho para que se faça o certo, para que você minimize os problemas e o sofrimento, é trilhar pelo caminho bíblico. Faça primeiro, se consolide primeiro, para depois constituir família. Bem, o conselho está aí, né? Ouve quem quer. Quem não quiser ouvir também não ouça. Depois não reclame das consequências. 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Falso testemunho. Precisamos de tomar muito cuidado com isso. Nós vamos ver mais para frente que existem até outros conselhos a esse respeito. E às vezes eu vejo muitas pessoas comentando. Porque falaram. Falaram? Quem falou? Foi fulano que contou para ciclana, que contou para o Bertano, que contou para não sei quem, que contou para não sei quem, e no final não sabe de onde veio a notícia. Vamos lá. Eu não sei como é que chama aquela brincadeira de falar no ouvido. A gente fazia muito isso quando era criança. Coloca-se 10 crianças nas festinhas, o pessoal faz isso. Você fala uma frase no ouvido de uma criança, nenhuma das outras ouve, e pede para ir passando. Só criança não. Adulto também faz. Acontece isso em reunião de empresa, quando eles trazem psicólogo para fazer aquelas palestras, fazem isso também. Aí falou a frase aqui, vai passando. Quando chega lá no final, aí vai lá, qual foi a frase? Nada a ver com a primeira frase que foi falada. Isso é um princípio, gente. As pessoas falam, vão falando e a notícia vai transformando. Vai transformando. Então aquilo que era um cachorrinho, às vezes com a pata machucada, vai virar uma besta fera, um lobisomem. Raivoso, matador, sanguinário. Eu estou falando mentira? Por que eu gosto sempre de chamar as pessoas e perguntar, e aí, falou isso? Eu vou na pessoa, vocês já viram isso aqui? É a melhor coisa que existe. Falei. Mas em qual contexto? Porque às vezes até o contexto não tem nada a ver. Não teve aquela intenção, não teve conotação de maldade, ali você pega e resolve tudo direto com a pessoa. Não fique mandando recado, porque primeiro, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de servo de Deus. Depois nós vamos ver aqui o conselho bíblico vá e resolva direto com a pessoa. Quer ver só? Quando você for entregar a sua oferta, e você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você pode entregar a oferta? Deixa a oferta, vá lá, se conserte. É para mandar recado? É para falar com um, é para falar com o outro, para que por acaso chegue até a pessoa a notícia? Não, é você ir lá e falar, e consertar. Depois volte e entregue a sua oferta. Gente, tem um princípio bíblico muito importante e poderoso nisso. Isso significa o quê? O entregar a oferta com o coração pesado, essa oferta não é aceita. O templo aceita, a denominação aceita. Mas e Deus? Entendeu? Então essa é a grande questão. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo. Lógico, aqui está falando de tribunal.
de acusação. Eu estou apenas expandindo o princípio, tá? Não vá a um tribunal, não vá testemunhar sem motivo, tá? É a questão do falso testemunho. Não use os seus lábios para o engano. E às vezes a gente peca por tabela. Quantas vezes nós confiamos em uma pessoa, a pessoa transmite credibilidade, não quer dizer que a pessoa seja um mentiroso, mas essa pessoa pode estar enganada. E você confiou naquela pessoa e transmitiu aquela informação, mas aquela pessoa também estava enganada e você propagou mentira. Tome muito cuidado. Irmãos, Deus é quem justifica os seus fiéis, os seus santos. Tanto que a Bíblia diz, por exemplo, contra a liderança da igreja, presbíteros, pastores, bispos, não se deve aceitar acusação, a menos que tenha 2 ou 3 testemunhas. Hoje nós estamos na modernidade. Tem um vídeo, tem foto, tem a gravação de áudio, e até isso pode ser editado. Hoje você pega um vídeo, você leva para uma perícia e você vai saber se aquele vídeo tem corte ou não, se é um vídeo editado. Hoje nós estamos vivendo aí os dias de campanha política, então é muita mentira que o pessoal faz. Então, você pode ter a sua preferência por político A ou B, isso é direito de qualquer um. O que nós temos que tomar cuidado é com a mentira. Fizeram um vídeo do candidato, que é o homem mais honesto do Brasil, do mundo, né? Porque nem o Papa é mais santo do que ele. Só que o vídeo estava editado. Não gosto, não voto, pessoalmente. Como cristão, eu não voto, mas o vídeo da forma que estava, não. Eu entrei em contato com a pessoa que me mandou o vídeo e falei assim, olha só, esse vídeo é uma mentira. Eu sei como é que foi essa entrevista. Ele está totalmente editado para poder passar que ele está falando essas frases aí, está totalmente fora de conselho. Faz isso não, irmão. Você não gosta dele, não vota nele. Mas não propaga mentira, não. Nós temos que ser a favor da verdade. Ou seja, veio a pessoa crente, propaganda, quando chegou em mim, parou. De mim, não passou. Pode acontecer de eu cometer algum erro alguma vez e acabar deixar passando, mas quando eu percebo, eu paro. Eu paro. Tome muito cuidado. Quando a notícia é muito milaborante, grande, uma coisa muito fantasiosa, tomem cuidado. Tem eu não sei se é um programa de computador que se fala, mas provavelmente é, em que eles pegam o rosto da pessoa e eles gravam várias frases da pessoa falando, vai gravando. Depois eles pegam e escrevem o que eles querem, tá? O software vai procurar as frases que aquela pessoa falou e vai colocar aquela frase do jeito que eles quiseram, com a voz da pessoa, e os lábios da pessoa e a expressão facial vão alterando de acordo com a fala. Fizeram isso com Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Ele falou uma coisa assim muito esdrúxula, e todo mundo, nossa, como que ele falou isso tudo? Aí depois falaram, não, é um programa tal, assim, assado. Então vocês veem o nível de engano que nós estamos vivendo. Não dá para confiar em tudo que nós vemos e ouvimos por aí, tá? Tomem cuidado, não vamos usar os nossos lábios para o engano, nem emprestar. 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Isso é vingança. Irmãos, a gente vê um ímpio falar isso, já é um absurdo. Imagine um crente. Eu ouvi uma pessoa, fulano foi no jogo no Maracanã e tal, e roubaram o iPhone 13 dele lá. Aí uma pessoa comentou assim, bem feito. Olha aí. Que isso, gente? Que isso? Ué?
Não dá para entender um negócio desse. Então, irmãos, sentimento de vingança, sentimento de inveja, isso não são sentimentos de cristão. O cristão não pode se alegrar com a derrota dos seus semelhantes, mesmo que seja um inimigo. Jesus não mandou orar pelos inimigos? Ora, aí o inimigo se arrebenta lá e vamos bater palma, vamos fazer festa. Morreu. Não. Isso é motivo de tristeza. Isso é motivo de tristeza, porque isso não é um sentimento de cristão. Agora tem aqui, versículo 8, 25, capítulo 25, versículo 8. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? É justamente aquilo que eu falei anteriormente sobre o tomar cuidado com as questões mentirosas. Há situações que a gente vê que necessariamente não significa aquilo que a gente interpretou. Eu já contei aqui, teve um irmão lá da igreja do meu pai, essa é da época que eu morava em Barra Mansa, que encontrou com a sobrinha na rua, e a sobrinha abraçou ele, moça já adulta, abraçou, beijou, e estava com muita saudade, muitos anos que não via o tio e tal. Aí passou um irmão de ônibus e viu. Entendeu? Aí, reunião de ministério, vamos arrebentar o presbítero. Mas foram com tudo para poder acabar com a raça do camarada. Mano. Entendeu? Que ele estava com garota de programa e não sei o que lá. Até que o irmão pegou e falou assim, então, calma aí. Aí trouxe a sobrinha dele. Chamou ela para poder ir lá. É meu tio. Isso aconteceu comigo, entre aspas, né? Eu postei uma foto com a minha filha no Facebook, aí foram falar aí que agora eu estou gostando de garotinha. Né? Crente, irmão. Crente. Do ímpio a gente espera tudo, a gente nem se assusta, mas do crente a gente não espera um negócio desse. Agora ele está gostando de garotinha também, porque tinha uma foto abraçada. Mesmo que não fosse a minha filha. Mas e aí? Não quer dizer que se eu tirar foto com qualquer uma das irmãs aqui, isso quer dizer que nós estamos tendo um caso, está saindo junto? Isso diz mais da pessoa que está vendo, interpretando dessas formas, do que sobre as pessoas, do que sobre aqueles que estão sofrendo as acusações. Por quê? Porque a pessoa está com a mente maligna. A mentalidade da pessoa é maligna. Só pensa besteira. Vai se consertar, vai jejuar, vai pedir misericórdia. Se você tiver com dificuldade de superar isso, pede para Deus te preparar e te levar desse mundo. Vai embora, vai para a glória. Mas não fica no mundo dando trabalho para os outros, não. Perturbando a vida dos outros. Se perturbar só a própria vida, mas perturba dos outros. Irmãos, vida é igual nariz. Cada um tem o seu e cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. Houve um problema aí de família, coisa gravíssima. Me chamaram para poder intervir. Eu, no meio de todo mundo, já logo eu falei assim, quem foi? Eu vim aqui porque eu quis? Falei assim mesmo. Ou vocês me ligaram? Ótimo, que bom que todos vocês aí estejam cientes de vocês me ligaram para eu estar aqui. Para depois não falar que eu estou me metendo. E outra coisa, se vocês acharem que não precisa mais, ou que eu estou me metendo, ou que eu estou sendo inconveniente, fala que eu vou embora na hora. A porta da rua está ali e eu não tenho motivo nenhum para poder estar aqui. Eu estou aqui atendendo uma solicitação. Vim porque me chamaram. Já logo cortei. Porque vieram e falaram assim, não, eu não quero ouvir nada. Eu falei, peraí, então me ligaram para quê? Vou embora então e não me liga mais, é isso? Porque eu estou aqui como servo de Deus, para orar, para poder clamar. Já cheguei, o demônio já foi saindo, sem precisar de expulsar, porque é assim. O servo de Deus, onde ele chega, o diabo tem que sair fora. Ou ele manifesta, ou ele mete o pé. Entendeu? Então, a gente precisa de tomar muito cuidado com essas coisas, tá? A questão da interpretação, tá? O que os seus olhos veem, não o leve precipitadamente para o tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o
desacreditar, né? Olha lá, agora ele gosta de sair com novinha. Eu fui lá no Facebook e retifiquei. Para quem não conhece a minha filha, não conhece a minha família, essa é minha filha, primogênita. Coloquei no Facebook lá. Porque, irmão, mandaram um print para mim. Realmente a pessoa falando. Aí agora ele gosta de novinha. Né? Então, é complicado. Mas essas pessoas vão ter que lidar com Deus, né? Deus é que nos justifica. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo. Versículo 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Gente, quem fala demais tem reputação de fofoqueiro. E essa reputação não sai. Ó, não comenta certas coisas com fulano ou com a fulana, não, porque é fofoqueiro ou fofoqueira. Vai sair espalhando para todo mundo. Depois que tu pega essa reputação, já era. Então, vê que os conselhos bíblicos, eles vão direto na ferida. Não tem voltinha. Não tem. E o 9 aqui, procure resolver diretamente. Se eu me aborrecer com qualquer pessoa aqui da igreja, eu tiver alguma desavença, eu vou direto na pessoa e falo. Esse negócio de ficar mandando recado, primeiro, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de mulher cristã. Tem alguma diferença? Vá até a pessoa e converse. Está incomodando? Fale diretamente com a pessoa. Não estou falando para você ir lá tirar satisfação. Já vou lá, já vou arrancar a camisa, já vou jogar o sapato para lá e vamos sair no braço. Não é isso. A Bíblia está mandando resolver, mas é resolver como gente, civilizada. Vá até a pessoa, sente com a pessoa. O que está acontecendo? Tem alguma coisa, tem isso. Provavelmente para você não tem importância nenhuma, mas me incomoda. Porque é com relação à minha pessoa. Se estiver te ferindo, é com você. E resolva. Na maioria das vezes vai resolver o problema. Não estou falando para brigar. Preste bem atenção. É conversa civilizada, com um tom de voz de paz, né? E conversar e resolver. 17. Não faça visitas frequentes à casa do vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Isso aqui eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Algumas versões vão dizer, tira o pé da casa do teu próximo. É a mesma coisa. É o mesmo princípio, é o mesmo significado. Quando eu sinto vontade de ir à casa de alguém, eu primeiro marco com a pessoa. Isso é uma coisa que eu aprendi, é não chegar de surpresa na casa de ninguém. É ligar. Então, vamos lá, vou lá na casa do João. Eu não vou chegar batendo na porta. Primeiro eu vou ligar para ele, ei, mano, como é que tá? Tá tudo bem e tal? Se tiver vontade de passar aí, tomar um cafezinho, eu levo uma coca, uma mortadela, você vai estar em casa? Pode ir e tal. Ah, não, eu vou estar ocupado, vou marcar para outro dia. Ok. Não, pode vir e tal. Marcou. Agora tem gente que chega de surpresa. Tem um conhecido, né, é da família, ele foi visitar um amigo sem avisar. Naquela época quase ninguém tinha telefone também, era mais difícil. Mas, porém, a questão aqui é que vai exemplificar isso de não avisar. E ele chegou lá e estava tendo uma briga terrível na casa. O pau estava literalmente quebrando. E ficou um clima horrível. Um clima horrível. E eu lembro até dessa pessoa dizendo, nunca mais eu vou na casa de ninguém, a não ser que a pessoa me chame. Eu cresci vendo essas coisas. Meu pai sempre dizia, tira o pé da casa do teu próximo. Filho, não fique enfiado na casa de ninguém e nem deixa ninguém ficar enfiado na sua casa. Então, assim, eu já não sou muito de ir na casa de ninguém. Eu não estou falando de visitas quando a pessoa convida. Eu estou falando de você estar sempre. Tem pessoas que estão todo dia na casa do outro. Todo dia na casa do outro. Até que começa a dar problema. Vai começar a dar um ciúme, vai começar a dar uma fofoca, vai começar a vir uma conversinha daqui, outra dali.
Então é bom evitar. A Bíblia vai dizer, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Tem gente que chega cedo na casa da pessoa e só sai de tarde. Isso é cansativo. A pessoa fica ali fazendo sala, a pessoa tem mais coisas para fazer e não faz porque a pessoa não vai embora, fica ali perturbando. Não façam isso. O conselho bíblico é: se você fizer isso, aquele seu amigo, aquele que é seu vizinho, é muito legal, é chegar no teu, mas ele vai cansar de você. Vai chegar num ponto que ele vai ter aversão. Quando você chegar, em vez dele se sentir feliz com a tua presença, de novo. Não vá, tá? Vá quando for convidado, procure evitar para que você não caia nesse grande erro. Versículo 21. Muito importante isso aqui, ó. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Então, o cristão, os santos de Deus, não podem cultivar sentimentos de vingança, de ódio. Não podem. Não pode retribuir o mal com o bem. O apóstolo Paulo vai falar isso. O apóstolo Paulo. É isso. Não pode pagar o bem com o mal. Não pode pagar o mal, isso. Não pode pagar o mal com o mal, mas deve-se pagar o mal com o bem. Isso aí. Vocês precisam de limpar o ouvido de vocês, para vocês passarem a ouvir melhor. Vocês estão ouvindo mal. Ok? O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Meus irmãos, nós somos seres humanos e a principal característica dos seres humanos é ter sentimento. Eu não estou falando que a gente não vai ter hora que não vai ter raiva. Você vai sentir raiva. A princípio você vai sentir mágoa, você vai ser confrontado. A princípio você vai sentir, aquele impulso de vou esganar. Isso aí faz parte do ser humano. Mas o cristão tem a sabedoria de Deus, e a sabedoria ensina ele a fazer o quê? Controlar os sentimentos. Você pode ser tentado, mas você não deve cair em tentação. Então você pode sentir uma raiva, em vez de você xingar a pessoa ou fazer uma ofensa, se cale. Vem o impulso, isso aí acontece com todo mundo. Mas nós não podemos ceder. Aí a pessoa te prejudicou e agora a pessoa entra em dificuldade. Aí nós vamos lá e vamos aplaudir. Tem que se ferrar mesmo. Quanto mais lascado ficar, melhor para ele aprender que ele fez aquilo, fez isso comigo, falou de mim. Agora está aí, está pagando. Se isso acontecer, dobre o joelho e ore e peça a Deus para tirar isso do coração. Porque isso não é de Deus. Isso faz mal para os irmãos. Essas raízes de amargura fazem a gente adoecer. Nós temos que, esses fardos, nós temos que lançar eles de nós. Porque isso se torna pesado. Você fica carregando mágoa contra as pessoas. Nutrindo, sabe? Isso faz mal, gente. A gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender com as crianças. Pronto. A criança se briga com ela aqui, daqui a pouco ela esquece, já está em volta de você de novo. Já com o adulto não acontece isso. Se houve um desajuste, já é motivo para nunca mais eu olho na cara dele, nunca mais eu falo com ela. Para mim acabou. Para mim morreu. Não está seguindo o Jesus da Bíblia, não. Está seguindo, sei lá, não está seguindo a Bíblia, deve estar seguindo o livro de São Cipriano, alguma outra obra literária por aí, não a Bíblia. Porque a Bíblia não ensina isso. A questão do amontoar brasas, a gente precisa de entender aqui é que hoje, como é que a gente faz para fazer fogo? Você vai na tua casa, alguns fogões, a maioria dos novos, você vira ali, aperta o botãozinho, acende.
Maravilha, tão prático, né? Tem gente que acende com isqueiro. Tem uns isqueiros que é até comprido, né? Você a chama na ponta. Fósforo. Ok? Agora imagine há 2.800 anos atrás. 2.900 anos atrás. Como é que era para fazer fogo? Pensa, não tinha nenhuma dessas tecnologias. O descobrimento da pólvora, por exemplo, é bem recente. Né? Todas essas tecnologias, energia elétrica, é tecnologia recente. Como que eles faziam fogo? Então era na base da fricção, que é muito difícil de fazer fogo, ou na base das pedras, né? Que eles tinham as pedras iam batendo com metal, ia fazendo faísca, e era tudo muito demorado e difícil de fazer. Então o que que eles faziam? Quando acabava o fogo em uma residência e não tinha fogo, aquilo ali era tão necessário quanto ter alimento, ou não ter. Porque sem fogo a pessoa não cozinhava, não tinha aquecimento. Era muito difícil. O que eles faziam então? Então eles tinham recipientes chamados de braseiros. Eles, quando não precisavam mais do fogo, eles pegavam a brasa, colocavam todos dentro do recipiente, ou esse recipiente era de algum metal, ou mesmo de barro, e tampava, deixava ali. A brasa em cima apagava, mas as do fundo, a do meio, ficavam acesas ainda, quentes. Era só pegar, tirar ela ali, botar numa palha, abanar, daqui a pouco ela acende e fazia o fogo de novo. Então, esse era um método que era muito comum e utilizado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasa sobre a tua cabeça. Ou seja, é tão importante a comida e a bebida quanto o fogo, né? As chamas eram importantes para que a pessoa pudesse ter isso em casa. E não podemos desconsiderar também a questão da consciência. Muitos comentaristas vão dizer que o amontoar brasa sobre a cabeça é um impacto que isso vai trazer na consciência daquele indivíduo. Por quê? Porque estamos falando de pessoas inimigas, alguém que tem algum atrito. E quando aquela pessoa entra em dificuldade, aquele que era considerado inimigo estende a mão e o ajuda. Ou seja, isso vai causar um impacto muito grande na consciência daquela pessoa. Então, é mais ou menos isso. É isso, né? Por essa linha de raciocínio, o entendimento bíblico sobre o tratamento com os inimigos. E no final, o mais importante de tudo, e o Senhor recompensará você. Sabe por quê, irmãos? Quando nós fazemos isso, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. E tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Outra coisa que eu cresci escutando do meu pai, né, estudava a Bíblia e ele procurava aplicar isso na prática. Não se meta em discussão alheia. Não se meta em problema dos outros. Tá? Se a pessoa te pedir ajuda, é outra conversa. Me socorre, me ajuda, ora por mim. É outro assunto. Aí vamos lá, o pessoal está lá no cachaçal, festa, cachaçal, aí sai uma briga lá. Marido e mulher, já vi isso acontecer. Aí o marido e a mulher começam a discutir, brigar, um taca a pedra no outro, é paulada, aquele rebuliço todo. Aí você vai lá, entra no meio, fica aquela coisa chata, aquela coisa ruim. No outro dia o casal está bem de novo e você fica como sendo o ruim da história. Morreu? Morreu como? Levou uma facada? Pois é. Então, o que acontece? Cenas de violência, a gente chama a polícia. Vai orando, repreendendo o demônio, porque
as setas do inimigo estão ali, né? A influência maligna, e chama a polícia. A maioria esmagadora das pessoas não tem preparo, por exemplo, para se defender de uma facada, de uma paulada, de uma agressão. Aí você entra lá no meio para poder separar. Aí o exemplo que deu aí, levou uma facada na barriga, perdeu a vida. Então, como quem segura um cão brabo pelas orelhas, vai tentar te morder de qualquer jeito. A hora que tu bobear, ele te mete o dente. Não se meta em discussão alheia, tá? 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem caluniador morre a contenda. Entenderam isso? Lenha é um combustível. Está botando lenha na fogueira, o fogo vai só aumentando ou se mantendo. Se parar de colocar lenha, o que vai acontecer com a fogueira? A tendência é ela ir murchando, murchando, até que por fim o fogo apaga. Sem caluniador, a contenda cessa. Aprendam isso. O problema só vai persistindo porque as pessoas estão alimentando a fogueira. As desavenças só persistem porque as pessoas insistem em continuar nos assuntos. Quantas vezes eu já dei conselho para as pessoas? Quer resolver o problema? Quer? Ponha uma pedra em cima, vira a página. Não. Tem pessoas com problemas de relacionamento que ficam desenterrando defunto. Isso é uma forma de expressão, né? Desenterrar defunto é o quê? Já morreu, já enterrou, ou seja, está resolvida a situação. Aí a pessoa vai lá e desenterra. Vocês estão entendendo a metáfora? Entendeu? Gente, pessoas revivendo problemas de 10 anos atrás. Mas vem cá, a pessoa já não te pediu perdão? Mas fez isso, assim, meu amigo. Se tu não perdoar, está dando murro em ponta de faca. Tem que perdoar, tem que superar. Tem quanto tempo? 10 anos. E tu ainda está perdendo sono por causa disso. Toda discussão que tem, volta lá atrás e desenterra o defunto. E joga na cara. Isso aí está fadado. Se continuar por esse caminho, está fadado ao fracasso. Estou jogando praga, não. Está fadado ao fracasso. Enterrou? Enterrou, acabou. Vida que segue. Diga. Isso aí. Entenderam bem? Então, vamos lá. Eu tenho uma desavença, sei lá, com a minha esposa. Brigamos feio. Tem 15 anos isso. Brigamos e tal. Aí hoje eu tenho uma discussão por qualquer motivo. Eu vou pegar aquilo lá do passado e vou jogar na cara dela. Tá vendo aí? Você não muda. Desde quando você fez aquilo assim, 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 assado, que não sei o quê. Não. Não façam isso. Tá? Não façam isso. Não desenterrem defuntos. Encerrem os problemas. Se houve um conserto, houve um pedido de perdão, nunca mais volte a tocar no assunto. Entenderam isso? Quando diz que perdoar e esquecer, é isso. É não tocar mais no assunto. Não é que você não vá lembrar. É você não ficar remoendo aquilo. E nem relembrando. Se você fizer isso, você está indo pelo caminho errado. Tá bom? Então, se houve o conserto, houve perdão, perdoou, não toque mais no assunto. Se você fizer isso, você estará fadado a fracassar. 27, 2. Que outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Às vezes a gente vê pessoas que são tão arrogantes, né, que ele mesmo fala das qualidades dele, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu jejuo a semana inteira e tal, eu sou quase um semideus. Um bom princípio é
é você deixar as pessoas falarem de você. Aqui está o conselho bíblico. Deixe que outros façam elogio a você. Não você mesmo se elogiar, porque isso soa como arrogância. Tá? Isso soa como arrogância. 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Uma pessoa pode enganar muita gente por muito tempo, mas não vai conseguir enganar todos para sempre. Se uma pessoa está vivendo de forma enganosa, uma hora ou outra, ela vai demonstrar aquilo que ele realmente é por causa do coração. Mesmo que a pessoa tente dissimular, o coração dele vai revelar quem ele é. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Nosso interior, nosso caráter. É complicado você se deparar com pessoas dissimuladas, mas você consegue pegar. Você consegue pegar. A pessoa que é dissimulada, uma hora ou outra, ele vai dar um mole. Ele vai dar uma derrapada e você vai, opa, peraí. Então não é bem assim. É só você conversar com a pessoa, no próprio diálogo você vai pegando o que a pessoa está falando. Quer ver só? Isso acontece muito com cantores e com pregadores. Existe uma máxima de que as coisas que a gente... hábitos, vamos falar de hábitos. Se você começar a cultivar um certo tipo de hábito, dizem que a partir de 21 dias, você cultivando aquele hábito, você já passa a acostumar com ele. Ok? Você prosseguindo, dizem que até 3 meses, 6 meses, você já consegue consolidar aquele hábito. Por exemplo, pessoa que vai fazer academia de musculação, né? Vai ali para malhar, perder peso, qualquer que seja o propósito dele. Se no início ele não engajar, não tiver o esforço para engajar, ele não consegue. Quantas pessoas iniciam e param? Mas vocês vão ver que aquelas pessoas que passam anos, né, com esse hábito, não perdem. Sempre estão fazendo aquele hábito. Por exemplo, pessoas que fazem caminhada. Se ele fizer todos os dias, aquilo se torna um hábito para ele. Ele já não consegue parar. O dia que não dá para fazer, ele já fica incomodado. É a mesma coisa o hábito da oração, o hábito da leitura da palavra. Se você pega para ler a Bíblia durante um ano e começa a ler todos os dias, você já está no meio da Bíblia. O dia que não dá para ler, meu amigo, é um incômodo, porque tornou-se hábito. Vou chegar aonde eu quero dizer para vocês. Nós temos hábitos que está relacionado ao nosso tipo de relacionamento e de fala. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de falar palavrão, por mais que eu chegue aqui e eu me policie, eu fingi para não transparecer para vocês que eu tenho esse tipo de hábito, uma hora ou outra vai haver um escorregão. Pum, escapuliu. Não são poucos os vídeos, né, de cantores, pregadores, que na ministração falam palavrões, palavras de baixo calão, xingamentos mesmo, palavras baixas, de baixo calão. Por que isso acontece? Vamos lá, você está na pregação, você está ali, né, quem prega sabe como é que é, você está concentrado, muitas palavras estão vindo na hora, e você está naquela... e sai. Como que saiu isso? Da onde que veio? Então, normalmente, podem existir exceções, podem, mas normalmente são pessoas que têm hábitos de falar palavras de baixo calão no seu dia a dia, nos seus círculos mais fechados de amizades, né? E depois, quando vai ministrar, acontece de dar aquela escapulida. O coração revela. Diga-me.
De qual profeta a senhora está se referindo? Moisés? Aí no caso de Isaías existem várias teorias, né? Há quem diga que é porque, como ele habitava no meio de pessoas de lábios impuros, ele acabava falando também como eles falavam. Há quem diga que é porque ele tinha alguma dificuldade na fala ou na retórica. Há quem diga que possa ser porque o tipo e o teor de mensagem que ele deveria pregar ia contra, na contramão do sistema da época. Então, são vários os tipos de interpretação que se tem no caso de Isaías. No caso de Moisés, já acredita-se que ele tinha problema na fala. Talvez que ele fosse gago, alguma coisa assim. Ele tivesse alguma dificuldade de pronúncia ou mesmo de retórica. Por isso que Arão falava por ele. Tá? Então é isso aí. O coração reflete quem somos. E tem uma pregadora que prega, né, falando sobre o pessoal que sai da ministração e vai beber. Ela solta um palavrão. Vai beber, não sei o quê. Tá gravado aí. Já viu, João? Viu não? Isso viralizou nas redes sociais. Pastores pregando. Gente. Mas palavras de baixo calão mesmo. Coisas que as pessoas usam para xingar e ofender os outros. O cara solta de repente no meio da pregação. Complicado, né? É muito complicado. Isso faz parte do hábito. Se nós temos o hábito de não falar palavras de baixo calão, isso não vai acontecer conosco. Isso não é hábito. Quando a pessoa tem o hábito, ele acaba deixando escapulir. Quem esconde, 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Aqui está falando das pessoas que vivem no pecado. É a Bíblia que diz isso aqui, não sou eu. A pessoa que vive no pecado, ele não vai prosperar. Ah, mas fulano está se dando bem, está ganhando dinheiro, mexendo com contravenção, dando golpe nos outros, está se dando bem. Não vai prosperar, mais cedo ou mais tarde a casa cai. É assim ou não é? É. Conheci não, né? Soube, tá? Perto de onde eu morava tinha uma agiota lá. Prestava dinheiro pro pessoal e tal. Aí sempre acontece de alguém atrasar e tudo, e ele caiu de ameaçar um pai de família. Falou que ia matar o cara e ia começar primeiro pelos filhos do cara, se o cara não pagasse. O que o cara fez? Foi lá e matou ele. Se sentiu ameaçado, foi lá e matou o filho. Ganhou dinheiro, prosperou e no final das contas foi morto. Então, quem vive no pecado, pode parecer que a pessoa está prosperando e está se dando bem. Pastores por aí, que são pastores, não, pastéis por aí, pregadores que pregam por aí afora. Eu falo, não vou dizer que todos são assim, não são. Tem homens e mulheres de Deus. Eu estou falando dos picaretas, tá? E eu conheci um que, em todo lugar que ele ia pregar, ele passava uma irmã na cara. Entendem o eufemismo? Uma jovenzinha, até adolescente. Ele me falou, não foi história que ninguém contou. Ele me falou, assim, como é que você dorme? E o pior não é isso, irmãos. O camarada pregava e revirava tudo. A igreja era aquela coisa. Falava o nome do camarada, vinha gente de tudo quanto é lugar para poder vir ver o cara pregar. Não é ninguém que vocês conheçam, tá? Uma pessoa que há muitos anos, eu começou a pregar lá na região, ia muito na minha igreja, e passei a conhecer essa pessoa. Eu não sei porquê, ele me contou isso. Eu fico pensando, como que pode? Vive no pecado, enganando as pessoas, e alguém vai dizer assim, está se dando bem. Aí você escuta um negócio desse, se ele faz isso, então tá liberado. Por quê? Não está sofrendo consequência nenhuma.
mas a consequência vem. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Tá? Não pensem em vocês. Mas o que confessa e abandona, encontra misericórdia. Esse aqui é o ponto. Não é que ninguém não vai errar. Todos nós estamos sujeitos a errar. Acontece que, quando você cometeu algum erro ou alguma falha, reconheça, peça perdão e abandone. Quem abandona, encontra misericórdia. Tem gente que vive pedindo perdão, mas não sai do pecado. Ué, então, o arrependimento dessa pessoa é fajuto. Porque o próprio significado da palavra arrepender é o quê? Voltar atrás. Ou não? Arrepender é continuar. Arrependimento é voltar atrás. Tem pessoas que, eu peço perdão a Deus todo dia, mas não largo o pecado. E aí? É quem abandona é que vai encontrar misericórdia. Quem continua e vive no pecado não vai prosperar. Mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair, as coisas vão dar errado. 14. Como é feliz o homem constante no Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. E eu sempre falo com vocês aqui, temer a Deus, ou você teme ou não teme, não dá para fingir. Você pode fingir para as pessoas, para Deus não. Então, temor a Deus, ou tem ou não tem. Tá? Ou tem ou não tem. Quem não tem o temor do Senhor, já é colocado aqui na segunda frase. Ele é considerado como uma pessoa de coração duro. Vai cair em desgraça. Então, quem tem o coração duro é porque, primeiro ponto, não teme a Deus. E quantas vezes nos deparamos ao longo da história da nossa caminhada com cristãos de coração extremamente duro. Preste bem atenção. Pessoa que tem o coração duro, seja homem ou seja mulher, primeiro ponto aí, não está temendo a Deus. O temor de Deus está longe. Eu não concordo, então vamos lá, aqui, ó. Provérbio 28, na página 28. Vamos, rasga ela da Bíblia e joga fora. Eu não estou inventando, está escrito. O homem que tem o temor do Senhor, ele é feliz. E o contraponto aí é o seguinte: quem endurece o coração cairá em desgraça. Simples assim. Cristão de coração duro, já vi muitos. Eu não perdoo. Coração endurecido. Não abre a mão para ajudar ninguém. Vai cair em desgraça. E o pior de tudo, o temor de Deus não está na vida dessa pessoa. Irmãos, se uma pessoa não tem o temor de Deus na vida dele, essa pessoa pode ser considerado um cristão? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem sabedoria, não tem temor a Deus, não tem relacionamento com Deus. A pessoa está vivendo uma vida de engano, de aparência. Eu estou falando que nós não vamos passar por situações que vão nos irritar. Vai. Mas é a questão do temor de Deus, a sabedoria na tua vida que vai te orientar a você superar as situações. Não viver em cima daquilo ali. A gente passa por isso o tempo todo. Quem não se aborrece? Não é verdade? Mas é a questão de como nós procedemos no meio dessa situação. Por exemplo, as pessoas que têm mais problemas são as pessoas com temperamento sanguíneo. Vocês entendem essa questão de temperamento, né? Sanguíneo, fleumático, colérico. Sabem disso? Um dia eu vou tirar para explicar cada tipo desses temperamentos, porque é bíblico. Tem os personagens bíblicos, cada um com o seu temperamento. O sanguíneo é Pedro, o que me representa melhor. É aquele cara estourado. Alguém falou alguma coisa, ele na hora ele já responde, já dá aquela resposta. É impulsivo. Fala antes de ouvir,
não pensa para poder falar, são características de pessoa sanguínea. Às vezes ofende alguém. E essas pessoas sofrem muito por quê? Porque quando esfria, o sangue esfria, aí ele começa a refletir. Ou seja, ele vai refletir depois que fez a bobeira, que ofendeu alguém. Ele primeiro ele não reflete assim, se eu falar isso para a pessoa, eu vou ofender ele. Então eu preciso de encontrar um meio mais adequado para falar com a pessoa. Ele não pensa isso antes. Normalmente uma pessoa fleumática, né, ou até mesmo colérico, ele age assim. Primeiro ele vai tentando conversar antes e tal. O sanguíneo não. Primeiro ele estoura para depois ele refletir. Pedro é um exemplo. Soldados não foram prender Cristo? O que ele fez? Arrancou a espada e cortou a orelha do soldado chamado Malco. Vamos lá. Vocês acham que Pedro mirou na orelha para cortar a orelha de Malco? Não. Ele tentou arrancar a cabeça de Malco fora. Pensa, ó, espadada. O soldado tem um reflexo, ele fez o quê? Desviou. Aí pegou aqui, ó, e secou a orelha. Se Malco não tivesse esse reflexo, teria morrido. Então, sanguíneo, fala antes de pensar. Uma hora está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco Cristo está falando sobre a crucificação, né, que era necessário. Isso não vai acontecer com o Senhor, nós não vamos deixar para trás de mim, Satanás. Ou seja, não pensava para falar. Eu vou contigo até a morte, você comigo até a morte? Galo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Esse era Pedro. Né? Quando as mulheres chegaram lá, falaram assim, o sepulcro foi aberto. O corpo não está lá. Quem foi o primeiro que levantou e saiu correndo? Pedro. Pum! Saiu batido. Enquanto uns estavam falando, essas mulheres estão malucas, estão delirando, os discípulos lá, né, discutindo, né? Essas mulheres estão delirando, não sei o quê. Pedro já tinha saído correndo. Ou seja, é impulsivo, sabe? Normalmente, esse tipo de pessoa são as pessoas que mais sofrem. Depois precisa ir se consertar, pedir perdão, enfim. Vamos ao 28. Quem endurece o coração cai na desgraça. 29 e 30 para terminar. Tá? 29. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Isso é desde os tempos antigos, desde quando se formou as civilizações. Quando pessoas boas e justas governam, o povo vive bem, tem paz. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Estamos aí em tempos de eleições. Orem a Deus para que vocês tomem cuidado com as decisões que vocês forem tomar. Tá? Pessoas ímpias no governo vão fazer o povo gemer. Hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje, economicamente falando, tem raízes em governos anteriores aí que roubaram o nosso país. Há quem diga que o governo brasileiro vai precisar de mais de 20 anos para poder se recuperar de toda aquela roubalheira que aconteceu ali nos casos de Petrolão, aquela coisa toda que aconteceu. Então, tomem muito cuidado, não esqueçam, quando o ímpio governa, o povo geme. Versículo 5. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Fica adulando as pessoas, não. Quer ver só? Por mais que uma pessoa tenha qualidades, sempre ele pode melhorar. Então, tente sempre jogar essa pessoa para cima. Porque se você ficar, primeiro, se você ficar só elogiando aquela pessoa, a pessoa vai começar a se achar. Eu sou o cara. Eu sou a Margarida. Não. Homem e mulher. Elogio para o homem, elogio para a mulher. Faz mal do mesmo jeito. Fica só adulando, não. Tem gente que fica assim, né?
está armando laço para a pessoa. O primeiro, a pessoa pode se achar e ninguém é bom, tira a graça de Deus da nossa vida, sobra o quê? Sobra só trapo de imundície. Porque quem nós somos sem Cristo não presta. Não presta. Se temos qualidades, é porque a graça de Deus está em nós. E essa graça é para a glória de Deus. Então, quando você faz elogio à pessoa, você pode correr no risco de estar dando uma glória que é para Deus, para o homem. E isso Deus não tolera, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, devemos tomar cuidado com isso. É armar uma rede para os pés, significa também que a pessoa pode acabar se acomodando. Nós estamos em busca de aperfeiçoamento. E até o último dia das nossas vidas nós precisamos estar buscando o aperfeiçoamento. Se a gente viver, começar a me elogiar muito, aí quer dizer, eu vou parar de buscar, porque tá bom, tá todo mundo gostando, estou bem. Aí eu vou acabar descansando. Eu corro nesse risco. E a questão da pessoa acabar caindo no pecado da arrogância. Diga. Amém. Esse é um ponto muito importante que, hoje em dia, muitos líderes de ministério sequer falam, escondem isso da Bíblia, porque hoje está muito fácil a gente observar as pessoas se elogiando, né? Nem se autoelogiando, não. Teve o princípio do autoelogio. Mas as pessoas aceitam o elogio de outras de um modo muito fácil. Isso é muito perigoso, né? Então isso parte desde líderes até membros. Então a gente tem que observar que realmente quando a pessoa está sendo muito exaltada pelos homens, ela realmente está tirando a glória de Deus de ser mostrada, de ser exaltada, né? Então assim, nós vemos hoje muitos cantores caindo, muitos preletores caindo, nós vemos muitos líderes de ministérios, vários eles, caindo. Por quê? Porque eles deixaram de reconhecer que todo elogio que eles recebem, ou se estão recebendo, tem que entregar a Deus. E infelizmente essas pessoas, elas têm aceitado muita glória para si. Aí Deus, ele vai e abate, não adianta. Amém. Aqui é um ponto que é muito pouco falado. Sim. Quer dizer, não se falam, né? Sim. Devemos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Não tem problema a gente ter admiração pelas pessoas, pelo modo que as pessoas se comportam. Há pessoas que são exemplos, que podem ser seguidos. Por exemplo, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é para imitar o homem Paulo, é para imitar o fato de Paulo imitar a Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Imitem a Cristo, assim como eu também imito. Vocês estão entendendo? Ok. 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então é isso aí. O tolo vai estribuchar, vai gritar, vai xingar, vai agredir, vai ofender. O sábio vai se dominar. Não estou dizendo que é fácil, mas lembra que eu comentei com vocês agora há pouco sobre a questão do costume? Se você começar a praticar, isso vai tornar-se um hábito na sua vida. Começa a praticar o autocontrole. Isso vai tornar-se um hábito. Quando chegar o momento que você ficar com raiva ou for confrontado com alguma coisa, se domine. Faça disso um hábito para a sua vida. 15. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo em vergonha à sua mãe. Vocês já repararam que há vários tipos de crianças? Tem crianças que são bagunceiras, não respeitam, não obedecem. E normalmente, quando isso acontece, as pessoas não culpam as crianças. Culpam quem? Normalmente a mãe passa mais tempo com as crianças, mas também os pais. Porque tem pai que ensina o filho no mau caminho. Incentiva o filho a não ter educação. Eu já vi acontecer isso. Vai lá e avança e pega. Você está numa festa. O que nós temos que fazer quando nós estamos numa festa? Ser servido. Esperar ser convidado. Ah, mas é para ir à mesa pegar? A
A pessoa vai falar, vai lá, né? O anfitrião, gente, se sirvam na mesa, pode pegar, pode retirar você vai. Se não vai ser servido na mesa, você espera. Aí às vezes nós vemos uma pessoa assim, vai lá e encata o docinho, o pai falando pro filho. Aí o filho vai lá, mete a mão e pega. Então, quando a criança não tem controle, ela vai trazer vergonha para a família, principalmente para a mãe. Então, os que são pais têm que prezar pela correção. Você corrige, você instrui para que a criança seja educada. Tá? E é muito difícil, porque tem adulto que não tem educação, como que vai educar o filho? É muito complicado isso. Mas, enfim, a correção da sabedoria, e às vezes até com base na vara. E a criança que faz o que quer, envergonha a família, envergonha a mãe. A criança mal educada. Essa crítica recai sobre quem? Sobre a mãe, ou o pai. Né? 17. Discipline seu filho, e ele lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Uma criança disciplinada e educada, ela vai trazer paz para você. Normalmente os pais que deixam o filho fazer o que quer, não vai viver em paz. Vai chegar uma hora que a criança está tão sem controle e vai crescendo dessa forma, aí não adianta mais. Quando tornar-se de adolescente para jovem, aí não adianta mais querer usar vara, não. Já foi, já era. Aí você vê aí, adolescente, 14, 15 anos, já com um bebezinho no colo, garotos com 14, 15 anos já envolvido no crime. Por quê? Cresceu sem disciplina e sem correção. Eu já citei algumas vezes para vocês aqui, eu lembro. Eu vi Cris tomar o celular da Stephanie por 2 anos. Não foi 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses. 2 anos sem celular. Estava de conversinha no WhatsApp, de namorico, a mãe dela pegou e o bicho pegou. O bicho pegou. Tive até que entrar pro meio. Não, peraí, calma. Calma. Tomou, acabou. 2 anos. Vieram pessoas, né, para poder falar. Não, aí você está exagerado. Ela respondia: cuida do seu filho. Cria o seu filho do jeito que você quiser. A minha filha eu crio. É eu que cuido. Não, mas você é carrasca. Pelo menos não tem nenhum bebê lá dentro de casa. Ok? E até hoje, vocês pensam que vocês veem às vezes a Estezinha mexendo no celular, ou mesmo a Stephanie, vocês acham que está livre? Está não. Está monitorado. Tem um aplicativo chama-se My Family. E ali você monitora tudo o que a pessoa vê, assiste, conversa, aplicativos que são acessados, baixados, vai tudo para ali e tem controle de hora. Tanto tempo pode funcionar. Deu tal hora, desliga. É incrível. O telefone desliga. Tipo, deu 11h30 da noite, corta, desliga. É assim. Aí começa a reclamar muito, a resposta é a seguinte: quando você tiver a sua casa, a sua família, você faz do seu jeito. Enquanto estiver aqui, vai ser assim. É carrasco? Eu não sei, alguém pode achar que é, mas é a forma como a gente lida. Não bota a cara na rua para conversar com um amiguinho de esquina. O pessoal está na esquina fumando maconha, eu vou deixar a criança lá? Eu vou deixar ir lá? As que estão de conversinha, né, nas esquinas, nos lugares lá e tal, com 15 anos já estão tudo grávida. Eu vou deixar a minha filha no meio? Não, vai ser criada comigo, ali dentro de casa. Tem que ter essa questão da disciplina. E o seu filho vai te dar paz. Simples assim. O contrário é o quê? Deixa ele solto e ele vai trazer o quê para a tua vida? Paz? Não, ele vai tirar a sua paz. Você não vai ter uma vida sossegada. 18. Onde há revelação divina, recapitulando, onde não há revelação divina, o povo se desvia.
Mas como é feliz quem obedece à lei. Revelação divina aqui, irmãos, não é revelamento não, tá? Não é aquela pessoa que fica falando no microfone, Deus está me revelando assim, está me revelando não sei o que lá, não. Revelação divina aqui é a palavra, é a obediência à lei. Veja que no final, ele explica isso, ó. Mas como é feliz quem obedece à lei. É quem obedece à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para os homens. Onde há revelação, ou seja, onde há a palavra de Deus, os ensinos da palavra, o povo não se desvia. O povo vai viver no caminho. Bom? E o contrário é o quê? Quando não há palavra, quando não há ensinamento, o povo vai viver de qualquer maneira. Irmãos, eu vejo pessoas de algumas igrejas, eu tenho contato com algumas pessoas, principalmente dessas igrejas modernas, né, que tem aí uma teologia adaptada aos nossos dias, adaptada à cultura contemporânea, né, essas igrejas modernas em que eles dizem que a Bíblia precisa ser adaptada e tal, e aí eles abrem exceção para um monte de coisa, um monte de prática até pecaminosa condenada na Bíblia e tal. Aí eu às vezes converso com às vezes consigo, principalmente por causa do trabalho de feira, a gente convive com muita gente. A noção dessas pessoas, gente, é uma coisa surreal. Surreal. O camarada é presbítero de uma igreja e é homossexual, assumido, mora com outro homem. Como isso, gente? Assumido, desmunhecado, fala mole. Presbítero, prega, ensina, aconselha e vive com outra pessoa. É surreal, eu não estou julgando as pessoas que lutam contra o pecado, não. Tem todo tipo de pecado, as pessoas vão lutar para poder, né, abandonar o pecado. Eu estou dizendo que ali é o seguinte, a pessoa veio no pecado e a palavra para ele ali é o seguinte, continua confortável aí no seu pecado e o importante é dar o dízimo. E continua no seu pecado, porque Deus só quer o coração. E eles inventam um monte de retórica, enfim. E a parte que a Bíblia diz que os efeminados não entrarão no reino de Deus? Preste bem atenção. Não há pecado que Deus não perdoe. O sangue de Cristo cobre todos os pecados. Mas é como nós lemos antes. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, tem que abandonar o pecado. Ou seja, são os tipos de igreja que estão lotadas. Por quê? Se nós abrirmos aqui uma exceção, venha do jeito que você quiser e fique. Você vai ser consagrado a pastor, presbítero, missionário, vai fazer o que quiser. Irmãos, eu falo para vocês que nós vamos ter que alargar isso aqui, porque vai sair gente pelo ladrão. Mas e no dia do juízo final? Essas pessoas vão prestar conta cada uma de si e a liderança da igreja pela negligência, porque conhece a verdade da palavra de Deus e está distorcendo por causa de motivos torpes, por ganhos próprios, porque o cara quer a igreja cheia para ter um status, para dizer assim, está dando certo. Está nada. Está tudo errado ali. Está tudo errado. E o segundo é o olho grande no dinheiro. E a Bíblia vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O camarada quer tanto dinheiro que ele faz essas coisas, aí o faturamento sobe, o salário dele sobe, o cara está ali tirando 30, 35 mil por mês, ele quer mais é que o povo se lasque. Quer mais que o povo morra, vá para o inferno mesmo, ele não está nem ele quer o bolso dele com dinheiro. Aí ele fica ali pregando aquilo que massageia o ego das pessoas. Eu já não sou assim. Tem dia que eu faço pregação aqui que no final eu fico pensando, meu Deus do céu, nem eu vou conseguir ficar aqui nessa igreja. E eu não trabalho estereótipo. Não. Eu vou só no caráter. Aprendi isso. Caráter. Jesus ensinou. A pessoa tem que mudar de dentro para fora. De fora para dentro é legalismo.
é farisaísmo. Aprendam isso. Foi Jesus que ensinou. Não se limpa o prato por fora. Primeiro limpa por dentro. Por dentro primeiro. Então é trabalhar o caráter, trabalhar o caráter, trabalhar o caráter. Vocês veem que todo o ensinamento aqui eu estou falando de quê? De caráter. Não de estereótipo. Porque eu posso botar um paletó, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço e vocês vão achar, ali está um santo homem de Deus. Nada. Isso não quer dizer nada. Os maiores vagabundos desse país estão de paletó e gravata. Os maiores assassinos dessa nação estão de paletó e gravata. Que são as nossas lideranças políticas, não todos, mas os corruptos, que são os responsáveis pelas mortes nos hospitais, que são os responsáveis por desvios de verbas públicas, são os maiores bandidos. Paletó e gravata não quer dizer nada. Então não se iludam pela aparência. Nós temos que trabalhar o caráter. Vou fazer uma leitura rápida aqui, para nós podermos encerrar. 31 tem um epílogo, 31:10. Eu vou apenas ler, não vou comentar. Apenas para a nossa apreciação. 31:10. Elogio à mulher exemplar. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Lindo epílogo, louvado seja o nome do Senhor.